Eu quero falar com vocês hoje sobre um dos problemas mais relevantes da nossa sociedade agora, que é casamento, relacionamentos a longo prazo e ter filhos. Se você tem entre 15 e 50 anos, você está vivendo a maior guerra psicológica da história moderna. E o campo de batalha é a sua mente, o alvo, a sua capacidade de amar e de ser amado. O que eu vou compartilhar nos próximos minutos pode chocar alguns, mas é o resumo de muitos anos observando, estudando e testando o que realmente está acontecendo com homens e mulheres hoje. E spoiler, a maioria de vocês está perdendo essa guerra sem nem saber que ela existe. Eu vou te falar como ter um relacionamento com alguém de forma estável, porque é algo muito mais instável do que as pessoas pensam. Eu já vi muita gente, cada vez mais eu vejo, sendo machucada, destruída emocionalmente e financeiramente e à beira de um colapso de automutilação. Eu vou falar sobre a dura realidade de ser um homem ou uma mulher jovem hoje no mundo moderno. Então vamos nessa? Ninguém fala sobre o horror que pode ser conhecer alguém que você realmente gosta. Não é tão legal sentir ansiedade e perder horas ruminando na sua mente e se perguntando se enviar um segundo emoji sorrindo pode parecer desesperada. Antes disso, você estava em paz, vivendo sua vida em privado e em silêncio. E agora você está pesquisando no Google como ser emocionalmente disponível sem parecer muito necessitada. Você conhece alguém e do nada tudo importa. Como você se veste, como você ri, o tom da sua mensagem de bom dia. Você tinha serenidade, agora você gosta tanto de alguém que sente medo de você mesmo, porque se você perder essa pessoa, você tem que voltar para o jogo e de volta para as conversas e mensagens de qual é o seu filme favorito, qual é a sua cor preferida. E de repente, você se pega esperando que a pessoa sinta o mesmo, enquanto você não quer parecer que se importa demais. Mas se você se importa, porque a pessoa é incrível e isso pode ser aterrorizante. Bom, antes de tudo a gente precisa entender uma coisa. A verdade é que ninguém quer admitir sobre relacionamentos modernos. Hoje, a mulher não precisa mais do homem. Sabe por quê? O patriarcado falhou com elas. 20% dos homens admitem ter traído suas esposas. 20%. E muitas vezes isso começa lá atrás, com um avô ausente que traiu a avó ou um pai ausente, criando o que a psicologia chama de apego evitativo. A menina se acostuma a ser abandonada pelo masculino e passa a vida revivendo esse padrão. Resultado, como ela não precisa mais do homem, ela passa a aceitar o homem como um objeto, um acessório, alguém que complete sua imagem no Instagram ou suas necessidades afetivas. Junta isso com uma geração de homens que assistem pornografia e glorificam a banalização do sexo casual. As relações viram um pesadelo. As pessoas confundem amor passional, que vem da dopamina do afeto e sexo casual, com um amor companheiro, que não tem uma dopamina tão instantânea assim, e se enfeitiçam para suprir a carência uma da outra, até se pegarem num casamento caótico, e aí é divórcio atrás de divórcio. 55% dos casais hoje se divorciam e a média de duração dos casamentos é de 8 anos. Porque quando você trata pessoas como objetos, sem perceber você acaba sozinho, rodeado de pessoas e coisas que não podem te amar de volta. E acaba sendo uma profecia autoproclamável do apego que as pessoas desenvolveram lá na infância, que muitas vezes começa com o abandono de um pai ou a ansiedade de uma mãe. E aí você diz que quer paz, mas é viciado no seu próprio caos. Você tem dois cérebros, o córtex pré-frontal, que é o adulto, paz, longo prazo, propósito, autocontrole, e você tem o sistema límbico. É tipo uma criança, impulsos, medo, fissura. Eu quero dopamina agora. E toda vez que você fala, que se dane, faz uma coisa fácil, neurônios que disparam juntos se ligam juntos, seu cérebro vai se moldando. Então, quanto mais você reforça o caos se torna o padrão e o que você está se acostumado. E aí, no momento que você finalmente experimenta a estabilidade, o seu corpo entra em pânico. Por que está tão quieto? Tem que ter alguma coisa errada, porque a paz não tem um estímulo que seu cérebro está acostumado de dopamina instantânea. Então, sem perceber, você recria o caos, você pensa demais, rumina em pensamentos, começa discussões, sabota coisas boas. Se curar é sobre ensinar o seu sistema nervoso que a paz é segura e aprender a sentar com o desconforto da calmaria. Eu vou te mostrar a armadilha perfeita que está destruindo uma geração inteira. Você está numa balada, o que você vê? Mulheres sendo desejadas por vários homens, mas nenhum quer conexão real. Só sexo, sem valores, sem futuro. Aí ela abre o Instagram, mais do mesmo.
Fotos seminuas gerando uma ilusão de importância, milhares de likes, mas zero conexão genuína. O livro Geração Ansiosa prova que essa validação social infinita e competição entre outras mulheres está destruindo a saúde mental feminina. Mas aqui está o plot twist. A maioria esmagadora dos homens, viciados em pornografia desde a adolescência, dopamina sexual no talo. Resultado? Eles só conseguem ver mulheres como um objeto de curto prazo. É um ciclo perfeito de destruição. Ela busca validação, ele oferece desejo vazio, mas quando ela se coloca vulnerável demais, ele valoriza menos, porque quer uma novidade, e isso gera uma defesa nela, que faz com que ninguém mais confie em ninguém. Ambos morrem por dentro. Ninguém ganha, todos perdem. E o pior, a gente acaba achando que isso é liberdade. Mostra seu corpo, assim você vai ser livre, assim você vai ser vista. É isso que eles falam, mas será que ela realmente está sendo vista ou só assistida? A sociedade enganou as mulheres em fazer elas acreditarem que o valor delas aumenta com a atenção que elas têm. Dos homens, que na maioria das vezes não passa de uma objetificação. Vivemos num tempo em que mostrar mais pele é confundido com liberdade. Quanto mais olhares, mais curtidas. Mas, segundo os estudos que estão no livro Geração Ansiosa, esse jogo só gera mais sofrimento, principalmente para as mulheres. Quanto mais uso de rede social, principalmente verticais, mais comparação e piora a saúde mental delas. O livro, inclusive, compara o dano das redes sociais para o cérebro das mulheres ao dano da pornografia para o cérebro dos homens. Cada um faz o que quiser, só não confunda a dopamina da validação social com o seu senso de valor real. A queda da dopamina vai ser cada vez maior e o vazio não vai ser preenchido, porque a imagem é algo efêmero e fugaz. Não importa quanto prazer e validação você tenha, você sempre vai querer mais. Ouça os sinais do seu corpo, não ouça o que o mundo te fala e lembra, tudo te é lícito. Mas será que tudo realmente te convém? Vivemos num mundo obcecado pela carne, pela imagem, mas com corações sangrando, machucados e vazios. A verdade é que as redes sociais criaram um jogo completamente invertido e inflacionado que ninguém consegue vencer. Eu vou te explicar por quê. Hoje, 1% dos homens tem muito mais acesso a várias mulheres ao mesmo tempo, e os outros 99% frustrados, sozinhos ou simplesmente desistindo de construir uma família. E as mulheres presas numa armadilha ainda pior. Muitas acabam se divertindo com um cara do 1%, sem que elas saibam que ele está com outras ao mesmo tempo, por uma falta de diálogo transparente, porque pelo menos com eles elas se divertem. Já que o homem médio muitas vezes está viciado em pornografia, que muitas vezes não é virtuoso. E acaba que, como o cérebro feminino tem um sistema límbico, o cérebro emocional mais desenvolvido, sim, muitas vezes a mulher tem uma inteligência emocional maior do que a do homem, ela acaba desenvolvendo um apego a esse homem que inicialmente era só para ela se divertir, até por falta de opção. Acaba que muitas dessas mulheres são extremamente infelizes porque elas se sentem rejeitadas, usadas, elas se entregam, se abrem e descobrem que são só mais uma na lista deles. Eu tenho uma amiga que ficou 2 anos encontrando um cara quase todo fim de semana. Eles agiam como namorados, jantavam juntos, iam no cinema, às vezes conheceu até a família dele, mas ele nunca realmente assumiu ela, porque o fundo é isso, ela aceitava migalhas. E às vezes com medo de ficar sozinha, que eu entendo, mas o homem ele não vai sair da zona de conforto enquanto você aceitar ser conveniente. Ele vai tentar e você tem que saber dizer não. O seu cérebro produz muito mais ocitocina que o dele, você se envolve muito mais fácil, você ama mais rápido. Isso é valioso demais para desperdiçar com quem te trata como uma opção. Acho que uma dica que eu daria para as mulheres é entender que muitas vezes o auge da mulher é diferente do auge do homem. Então você pega um moleque de 20 anos, ele não vai ter tantas opções, nem perto de opções, quanto uma mulher de 20 anos. Já se o homem se construiu e trabalhou socialmente, espiritualmente, carreira, tudo, e se cuida também fisicamente, porque isso importa, não vamos ser hipócritas. Quando ele chega nos 30 anos, ele pode estar no auge dele entre os 30 e os 45. E ninguém fala para a mulher, às vezes o mundo, a sociedade fala para a mulher assim, se diverte nos seus 20 e poucos anos, quando você tiver 30 você pensa em casamento. E às vezes ela desperdiçou o tempo valioso, precioso, o corpo dela, e muitas vezes ela mesma nem teve prazer sexual naquilo tudo. É o mundo jogando uma agenda para as pessoas. Então, acho que se eu pudesse dar essa dica para os homens, tenham paciência, se constrói, faz a retenção sexual. Eu fiz, mudou completamente minha vida, vou falar mais sobre isso nesse vídeo. E para a mulher também faz a retenção sexual, porque a lógica realmente... para mim, eu vou falar aqui também porque que eu acho sobre sexo casual. Eu mudei muito minha opinião sobre isso.
E, cara, pra mim, o maior ganho de você se relacionar sexualmente com alguém é você construir uma família e ter filhos. Então, por quê? Não tem muita lógica, né? Você se entregar o seu corpo como mulher, o seu corpo para um cara aleatório. Qual é a lógica disso? Até porque muitas vezes você nem vai ter tanto prazer sexual assim. Ou se vai, você está se apegando muito a um cara que não quer nada, não tem o menor objetivo com você. Agora, lógico, se você não quer ter filho e está decidido quanto a isso, decidida, beleza, mas não é o que eu vejo. As pessoas muitas vezes mudam de ideia. Então, o que eu vejo muito é isso. Eu acho que eu vi outro dia um vídeo de uma mulher de 30 e poucos anos falando: olha, mulheres de 20 e poucos anos, fiquem atentas. Vocês provavelmente estão no seu auge. Não desperdicem essa oportunidade, não desperdicem esses anos de ouro jogando, dando seu corpo, seu tempo valiosíssimo, porque o tempo da mulher acaba sendo mais valioso. Eu falei isso outro dia e a galera não entendeu, e queria saber por que eu falei isso. Pelo simples motivo de que a mulher, se ela quiser ter filho, ela tem até uns 35 anos para realmente pensar nisso, porque existe algo chamado janela biológica. Já o homem não, ele pode ter um pouco mais de calma. Então, quando bate os 30 e poucos anos, às vezes, se a mulher quer ter filho, ela acaba tendo que se sujeitar com um homem merda. E isso gera mais caos ainda na sociedade mesmo. Já o homem não, ele pode esperar. Então, nesse sentido, acaba sendo ingrato mesmo com as mulheres. E eu vi essa mulher de 30 e poucos anos avisando isso, falando: olha, não desperdice esses seus anos, porque um moleque de 20 anos, ele não tem nem chance às vezes com um cara de 30. A não ser que ele seja muito playboy, que ele seja muito rico, muito bonito, muito shapeado, mas isso tudo inflacionou demais, cada vez mais com o Instagram. Não adianta tanto mais você ser shapeado assim. Eu vou te falar por que eu mudei minha opinião sobre sexo antes do casamento, ou no mínimo antes de um namoro com uma intenção genuína. Eu era muito liberal. Eu achava que sexo antes do casamento era normal, saudável ou até necessário para você realmente conhecer a pessoa, para sua saúde. Hoje eu mudei radicalmente minha opinião e eu vou te explicar por quê. O que eu percebi observando os casais ao longo dos anos e pessoas que vendiam essa ideia. O sexo antes do casamento acaba virando uma anestesia perigosa. Brigaram? Sexo. E resolvido. Discordam sobre valores fundamentais? Sexo. Percebem que não combinam direito? Mais sexo. É literalmente, muitas vezes, na grande maioria das vezes, uma droga. E como toda droga, você fica viciado, até num drama, na culpa. Precisa de briga para ter reconciliação, precisa de caos para sentir a paixão. Resultado, pessoas cegas, anestesiadas, fugindo de emoções não resolvidas e não processadas. Incompatibilidades gritantes sendo ignoradas e levadas a um casamento, porque o sexo é bom. Aí casam, não se importam, falam: a gente se ama. E aí muitas vezes o amor passional, 6 meses depois descobrem que não se gostam de verdade, um não consegue nem tocar no outro. Porque no fundo eles não se conhecem, eles não compartilham os mesmos valores, eles só foram indo no impulso. Quanto mais física uma relação é, menos você tenta conhecer e entender a outra pessoa de verdade. É só olhar ao seu redor, tudo normalizado. As pessoas que normalizam isso nas redes estão constantemente se divorciando e muitas são infelizes, se sentindo enganadas, usadas, rejeitadas, traídas. Ah, mas o sexo é maravilhoso. É mesmo. Por isso que se você viver com alguém pro resto da vida, qual é a pressa? Você prefere 2 anos de sexo e 40 anos de infelicidade? Ou construir algo sólido primeiro, um amor companheiro e não necessariamente um amor passional? Essa é a minha opinião, tá? Cada um faz o que quiser, mas eu gostaria que tivessem me explicado isso. Eu sei que isso é polêmico, mas os números não mentem e os divórcios não param de crescer. Talvez, só talvez, nossos avós sabiam de algumas coisas que a gente esqueceu. Eu tive uma relação que eu tinha tudo que a gente acha que precisa. Atração física absurda, paixão intensa, química inegável, mas eu quero que você pare e observe uma coisa que ninguém fala. Como o seu corpo reage quando você está com uma pessoa. Quando algo está errado. Eu somatizava tudo. Ficava triste do nada, dor de cabeça, cansaço, o trabalho simplesmente não fluía. É como se o meu corpo gritasse: sai daí. E o dela também não era diferente. No fundo, não era amor, era vício passional. A diferença, o amor companheiro, ele te acalma, te centra. O vício passional te desregula, te deixa ansioso, sempre esperando a próxima dose. Isso valeu tanto para mim quanto para a pessoa. Eu não sou muito religioso, então, mas eu aprendi que Deus é um Deus de sinais e tudo tem um preço. Eu fui passando por sinal vermelho atrás de sinal vermelho. Cada conversa mais resolvida, um sinal. Cada discordância inegociável, mais um sinal. Sobre valores básicos. Cada vez que o meu corpo adoecia perto da pessoa,
um sinal gigante escancarado na minha frente. Mas a gente ignora, né? Ah, o amor é assim mesmo, é difícil, tem que lutar. E o pior é que depois você tem que lidar com o seu próprio corpo apegado bioquimicamente à pessoa, mesmo sabendo que não era bom nem para você e nem para ela. E como desintoxicar de uma droga? Dói. Seu corpo implora para voltar, mas no fundo, você sabe que isso estava te matando aos poucos, que seu corpo está te avisando. Escuta ele, porque ignorar os sinais hoje significa pagar um grande preço amanhã. E esse preço é sempre mais caro do que você imagina. Existe uma guerra acontecendo agora mesmo que você nem percebeu que está sendo atacado. O campo de batalha não é físico, é dentro da sua mente. As armas não são bombas ou balas, são algoritmos programados para te viciar, manipular sua forma de pensar e destruir. O alvo principal, famílias. Enquanto você acha que está só relaxando no celular, é uma máquina de guerra psicológica que está trabalhando 24 horas. Não é exagero. Para os homens, a armadilha é a pornografia, um vício silencioso que destrói a capacidade de intimidade real. E pornografia não é só em site pornô. Transforma mulheres em objetos e quebra relacionamentos antes mesmo deles terem alguma chance de dar certo. E para as mulheres, é a comparação constante. Vidas perfeitas, corpos impossíveis, sucessos fabricados fazem você se sentir inadequada na sua própria vida, ângulos perfeitos. E o livro A Geração Ansiosa expõe essa realidade crua. Nunca uma geração foi tão desconectada, ao mesmo tempo tão deprimida, ansiosa e isolada. Não é coincidência isso. Tá, e por que atacar as famílias? Porque famílias estruturadas são a base de qualquer sociedade próspera. Quando pais estão presentes, filhos crescem seguros. Quando casais se respeitam genuinamente, crianças aprendem sobre o amor verdadeiro. Quando há união, há resistência. Destrua isso e você controla uma população inteira de indivíduos perdidos, desesperados por validação externa. Não é à toa que falam que a família é a menina dos olhos de Deus. Eles sabem que um homem viciado em pornografia não consegue amar uma mulher de verdade. Eles sabem que uma mulher obcecada pela aprovação das redes sociais não consegue se conectar consigo mesma. Eles sabem que pais distraídos criam filhos vazios. E a pergunta que não quer calar é: você vai continuar sendo manipulado ou vai tomar controle sobre a sua vida? Vai alimentar essa máquina, esse algoritmo, ou vai realmente proteger o que importa para você, para sua alma? Acorda, sua família, seu futuro e sua sanidade mental dependem dessa decisão. E por que você se sente tão carente hoje, mesmo rodeado de gente nas redes sociais? A gente nunca teve tanto acesso a pessoas, milhares de amigos online, matches infinitos, stories 24 horas por dia, mas por que a gente se sente mais vazio do que nunca? Eu vou te mostrar um dado que vai explodir sua mente. Os jovens hoje passam 45% mais tempo sozinhos do que há 15 anos. Eram 4 horas por dia, hoje é 6 horas. Mas é aí que está o negócio. Você pode até estar sozinho, mas nunca está em silêncio. Seu cérebro está sempre ocupado, rolando pelo feed, notificação, story, mensagem, reels, música de qualidade duvidosa, nunca parando para fazer companhia genuína para você mesmo. Antigamente, as pessoas passavam 22% do tempo livre com outros fora de casa. Hoje caiu para 12%. E aqui está o paradoxo cruel. A gente até passa mais tempo sozinho, mas menos tempo fazendo companhia para nós mesmos. Sabe o que substituiu o tempo em grupo? Uma tela. O tempo em tédio também, que ao invés de te acalmar, só aumenta os seus pensamentos ruminativos. Ruminação infinita, comparação sem fim. As gerações anteriores lidavam com o tédio, com o silêncio, com a sua própria companhia, processavam emoções, digeriam o dia. A gente foge, rola pelo feed, próximo vídeo, próximo story, qualquer coisa, para não precisar ficar sozinho com seus pensamentos e emoções. Resultado, carência brutal. Procrastinação, porque você nunca se conecta, nem com os outros de verdade, nem consigo mesmo. É como estar morrendo de fome num buffet de comida de plástico. Você mastiga, mas nunca se alimenta de verdade. A carência moderna não é falta de pessoas, é falta de presença com você mesmo e com os outros. Quer um teste? Fica uma tarde inteira sem pegar em rede social e, se possível, sem celular. Sozinho, sem distrações. Eu aposto que você vai sofrer para fazer isso por 1 hora. E é por isso que você acaba se sentindo tão vazio. E aí muita gente vem falar de término. Você termina com uma pessoa, mesmo sabendo que não era para ser, mesmo concordando que foi melhor assim, você não consegue parar de pensar nela ou de sonhar com ela. Por quê, se você sabe que não dava certo? Eu vou te explicar a sabotagem do seu próprio cérebro. Seu cérebro tem algo chamado sistema reticular ativador ascendente. É o sistema que filtra a realidade consciente e a forma que você percebe o mundo. E sabe o que ele faz, às vezes, depois que você termina com alguém? Ele foca nos melhores atributos, no sorriso, nos melhores traços da personalidade da pessoa e esquece de todo o resto. É literalmente seu cérebro te sabotando. E aí você pensa,
Eu vou mostrar que eu mudei para a pessoa, mas sem esperar nada em troca. Mentira. Essa é a maior manipulação que existe. Por quê? Porque no fundo você espera sim. Você espera que ela volte melhor, que veja sua mudança, que se arrependa, sem esperar nada em troca. Mantém um vínculo invisível, uma esperança secreta, um interesse por trás. E sabe o que é pior? Depois ela pode virar e dizer que é tudo manipulação. Porque foi mesmo. Você mudou para impressionar, não para evoluir. Por isso, não saia correndo para um outro relacionamento. Comparação é a ladra da alegria. A próxima nunca vai ser ela. Quer se curar de verdade? Faz o oposto do que seu RAS quer. Ao invés de lembrar das melhores coisas, lembra também dos momentos difíceis, das brigas, daquela vez que ela falou algo e você pensou automaticamente, essa não é a pessoa para mim. Quando ela fazia alguma coisa que realmente te incomodava ou algo que você deixou passar, mas no fundo é inegociável com seus valores básicos. Quando discordavam sobre coisas fundamentais para você, o seu cérebro apagou tudo isso? Criou uma versão Disney que nunca realmente existiu? A verdade é que as pessoas fazem escolhas e vocês escolheram terminar por um motivo. Aceita. Processa isso de verdade. E se quiser, ora pela pessoa, mas ora de verdade, para a pessoa ser feliz, mesmo longe de você. Ora para ser genuíno. A pessoa certa não vai precisar ser convencida a ficar e nem mudar. Você merece alguém que escolha você de verdade, todo dia sem jogos, e você também escolha a pessoa, sem ter que implorar e nem ela sofrer. Isso é até bom para você praticar uma generosidade genuína. A maior ilusão dos relacionamentos é achar que você vai mudar ele ou ela. Ele bebe demais, mas quando a gente casar, ele vai parar. Ela fuma, mas ela disse que vai parar por mim. Ele é explosivo, mas o amor muda as pessoas. Acorda, você não é terapeuta, não é centro de reabilitação e não é projeto social. Eu vou contar 2 histórias reais para você entender. Uma aluna minha, 30 anos, ficou 2 anos em celibato. Sabe por quê? Porque toda vez que ela conhecia alguém, ela acabava negociando os seus valores fundamentais. E aí ela conheceu um cara que não queria ter filhos, mas sei lá, quem sabe ele muda de ideia, né? 2 anos recusando repetir o padrão, até encontrar alguém que não era exatamente como os valores básicos da pessoa, mas ela acabou negociando. O resultado, mais frustração. Outro aluno meu falou que não ia querer ficar com uma mulher que fumasse e acabou negociando isso também, pensando às vezes que ela ia mudar, e ela até muda às vezes momentaneamente, mas depois volta e acabam brigando todo dia. E ela prometendo às vezes parar, mas sem realmente parar, ele acaba se sentindo enganado e ela manipulada. Resultado, mais caos, mais traumas sendo confirmados. As pessoas mudam sim, mas não porque você quer. Elas mudam quando elas querem. E geralmente não querem. Aquela história de o amor transforma não é bem assim. O amor ele aceita. Quem transforma é a própria pessoa e tem que vir de dentro dela quando ela decide. Quer um relacionamento de verdade? Para de procurar um projeto, aceita ficar sozinho e não precisa ser perfeito, mas precisa ter os valores básicos alinhados com os seus. E você tem que saber o que é inegociável para você, porque negociar algo fundamental é como construir uma casa em areia. Pode até ficar de pé por um tempo, mas na primeira tempestade ela vai cair. E aí você vai perceber que você passou anos tentando mudar alguém que nunca pediu para ser mudado. Se relacionar com a pessoa certa determina 95% do seu sucesso ou fracasso. Quais são os seus valores inegociáveis numa pessoa que você se relaciona? Eu não sei. Alguém legal, bonito e que me trate bem. Não, isso acaba sendo genérico demais e é por isso que você continua escolhendo errado e se frustrando. Pesquisadores da Universidade de Chicago descobriram uma coisa fascinante. Casais com valores fundamentais alinhados têm 87% mais chance de permanecer juntos por 10 anos ou mais. Mas aqui está o problema, a maioria das pessoas nem sabe quais são os seus valores inegociáveis porque a gente nem se conhece direito. Então eu vou te passar um exercício baseado em evidências científicas de diarioterapia para você saber escolher melhor seus parceiros. Passo 1. Lista dos 5 passos inegociáveis. Pega um papel, escreva 5 valores impossíveis de negociar. Não é personalidade, tá? É valores. Por exemplo, quer ou não ter filhos? Visão sobre fidelidade e monogamia. Relação com substâncias, álcool, fumar, drogas. Ambições de vida, carreira versus família e crenças espirituais. Passo 2. Ordem de prioridade. Coloque numa ordem. Qual desses você nunca vai abrir mão e qual tem um pouco mais de flexibilidade? Passo 3, tá? O teste dos cenários. Para cada um desses 5 valores, você imagina. Se a pessoa perfeita aparecesse, mas não tivesse esse valor aqui. Se você hesitar um pouquinho,
esse valor não é inegociável para você. Você precisa de um inegociável. E a conversa é de 3 meses. Depois de 3 meses, você precisa saber onde a pessoa está nesses 5 pontos, sem exceção. Estudos mostram que fingimos concordar no início pelo amor passional, mas valores fundamentais não mudam. Por isso que tem que tomar muito cuidado com o sexo logo de cara. Ah, mas é tão romântico. Cara, sabe o que não é romântico? Descobrir que depois de 3 anos ou 30 anos, vocês simplesmente queriam vidas completamente diferentes. Você acabou com uma pessoa que não tinha nada a ver com você, nem você com ela. Então, o Journal of Marriage and Family publicou que a incompatibilidade de valores e virtudes é a causa número 1 de divórcio. Não é traição e nem dinheiro. É valores mesmo. Então faz exercício hoje mesmo, antes de entrar em qualquer relacionamento, porque você não vai estar conhecendo a sua pessoa, vai estar conhecendo a você mesmo. Você tem que saber aonde você está entrando. Uma pergunta que mudou minha vida e pode mudar a sua é: você vai usar todos esses seus dons que Deus te deu para seduzir alguém e ter mais prazer para você mesmo ou para servir o mundo? Deixa eu ser brutalmente honesto com você. Com 27 anos, eu era um cara bonito, inteligente, eu morava com os pais. Meu único foco, eu mesmo. Eu estudava fisiologia humana, neurociência, psicologia, linguagem corporal, não para ajudar alguém, mas para ser mais atraente. Era pura vaidade. Esse era o meu nível de egoísmo, viciado na dopamina da validação social e da novidade sexual. Até que um dia eu percebi que eu tinha um dom, um hiperfoco absurdo nas coisas que eu estava estudando, uma capacidade de entender as pessoas e coisas profundamente. Eu estava usando isso tudo para quê? Para massagear meu ego. Foi quando eu mudei o meu sistema reticular ativador ascendente, que hiperfoca nas coisas de como eu posso ser mais foda, para como eu posso servir mais. Eu comecei a usar a minha habilidade para resolver problemas reais das pessoas. Transformar vidas por meio de mim, mas a pessoa que transforma. Criar impacto. Sabe o que aconteceu? Minha vida mudou completamente da água para o vinho, literalmente. Hoje eu tenho liberdade financeira, liberdade geográfica, um trabalho que eu amo, milhares de vidas transformadas e não só nos produtos pagos, nos conteúdos gratuitos aqui também. Ah, mas você virou santo então? Não, a carne ainda grita. A vaidade grita, mas é um processo. E o ego quer voltar. E o egoísmo bate na porta. Mas eu aprendi uma coisa fundamental. Todas suas ações têm consequências. As egoístas e as generosas. Quando você usa seus dons para você mesmo, você colhe um prazer temporário e um vazio duradouro. Quando você usa para servir, você colhe um propósito eterno e abundância real. Aquele cara de 27 anos, conquistador, mas que vivia quebrado, não só financeiramente, emocionalmente e perdido, hoje impacta milhares de vidas e vive realizado. Continua de pé. Eu ainda tenho muita coisa para melhorar, mas a pergunta que fica é: os seus dons vão servir o ego e o mundo ou o coração de outras pessoas? A vida de outras pessoas. Quando a gente fala de relacionamento, é muito comum a pessoa falar: ah, ela namora um empresário, um milionário. Ou, nossa, o ex dela é modelo, shapeado. Irmão, ela só sai com famosos. E daí? Essas pessoas podem até ter conhecido os caras ricos, bonitos e famosos, mas será que ela conheceu alguém com presença de verdade? Isso é muito mais raro hoje em dia. Eu vou te ensinar o segredo que os Giga Chads não querem que você saiba. Controle emocional, humor afiado, tom de voz firme, inabalável. Isso é contágio emocional e é mais raro do que uma Lamborghini. Ah, eu não tenho shape de Instagram. Vai numa balada, você vai ver vários caras bombados no canto da balada e muitas vezes, muitos deles continuam inseguros, até porque o shape nem conta mais tanto assim, inflacionou tanto com o Instagram, é tanta gente tomando bomba, mas sem resolver suas questões emocionais internas. Habilidades sociais, é tipo o estilingue do rei Davi, você derruba o Golias, mesmo sendo muito menor socialmente. Eu tenho um amigo em Los Angeles, mano, ele é quebrado, ele mora num apartamento minúsculo, mas o cara é muito mais atraente e magnético do que várias outras pessoas que têm dinheiro sobrando. Porque ele processou as emoções dele, ele está sempre com uma energia mais alta, ele está se divertindo, rindo, fluindo na vida, presente, como se ele estivesse fazendo amor com o momento presente e está sempre rodeado de opções. O seu tom de voz é o maior indicador de segurança. Sabe por quê? Porque o tom de voz mostra uma sincronia do sistema nervoso, mostra que você está em paz consigo mesmo. Você não é o Leonardo DiCaprio, mano. Ele já tem um investimento de bilhões de pessoas querendo conhecer ele. Então você precisa desenvolver suas habilidades emocionais. A maioria dos caras ricos, bonitos, eles não são engraçados, não sabem conversar e não desenvolveram isso. Então muitos deles ficam escaneando o valor dos outros quando eles estão num lugar, competindo, se comparando. E aí você chega num lugar completamente em estado de flow, leve, amando, as pessoas sentem isso. O seu campo eletromagnético de energia é contagiante. Se você é homem, você tem que entender uma coisa. Se você for conversar com uma mulher bonita hoje, ela provavelmente já tem acesso a caras mais bonitos, mais ricos do que você. Hoje em dia, as pessoas têm muito mais acesso às coisas. Mas
muitas vezes eles não entregam realmente um valor emocional. Quantos fazem ela rir de verdade? Quantos fazem ela se sentir realmente segura ou algo único? Quantos têm histórias que prendem a atenção? O dinheiro compra jantar, beleza? Chama a atenção. Mas a presença é magnetismo, habilidade social, conexão vence tudo. Sempre. Você está assistindo até agora, e se eu te falasse que você está a apenas 6 meses de distância da vida que você sempre sonhou? De conhecer várias pessoas interessantes e potenciais parceiros ou parceiras, de ter tempo para aproveitar tudo sem se preocupar com dinheiro. Tudo que você sempre quis, sucesso garantido, só tem uma condição. Por todos esses 6 meses, todo dia você tem que fazer exatamente todas as coisas que você e eu sabemos que você precisa fazer, ou que deveria estar fazendo, sem errar. Por quê? Porque você é o projeto mais importante que você vai trabalhar na sua vida. Lembra, o sucesso é garantido e está a apenas 6 meses de distância. Então, exatamente o que você faria agora? Agora o negócio é o seguinte, todos temos uma boa ideia do que precisamos fazer. Então, por que tão poucos de nós realmente fazem? Você já sabe o que quer se tornar, já sabe tudo isso porque você sonha com isso direto na sua cabeça. Então, para de esperar por algo ou alguém para ter permissão para viver do jeito que você realmente quer e precisa viver. Você não precisa de permissão de ninguém, você só precisa dar a si mesmo a permissão. Então vai e faz. E é com muita alegria que eu falo que hoje a gente tem mais de 35 mil pessoas nos nossos... Tem desafio, protocolo, comunidade, um monte de coisa. Acesse o site rafaelgrata.com. Você vai ter acesso ao melhor custo-benefício hoje de infoprodutos na internet, os nossos próximos eventos, enfim, fica por dentro de tudo, dá uma olhada lá. Tá, eu vou deixar o site aqui e o QR Code aqui também. E eu vou fazer uma pausa para reconhecer o nosso patrocinador Insider. Muita gente pergunta, mano, da onde são essas roupas que você está usando? Esse aqui é o pullover da Insider, é maneiríssimo, muito style. E aí por baixo dele, eu tô com a Tech T-shirt da Insider, mano. Também é muito bom o material dela, porque ela é muito confortável. Essas roupas, elas são todas muito versáteis. Eu tô com a calça também, ó. Olha lá que style, mano. Material muito doido essa calça. Então, todos os materiais deles, são material tecnológico. Então, olha lá, essa Tech T-shirt aqui, ela tem tecnologia anti-odor de rápida evaporação de suor, muito confortável, versátil e essa pegada minimalista que eu adoro, serve para qualquer situação. Se você assistiu até agora, tamo junto. Mais foco, menos ansiedade.